podemos estar juntos mais uma vez aqui no Devocional Intimidade, que a sua vida seja emanada numa glória profunda de entrega e dependência ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque quando nós entregamos a nossa vida ao controle do Espírito Santo de Deus, coisas inimagináveis podem acontecer, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, e também os caminhos de Deus muito mais profundos do que aqueles que nós podemos construir. Nós vamos estudar hoje mais um tema maravilhoso, junto com o pastor Evaldo Coelho, no Palavra Rema de hoje. Então, meu querido, abra o seu coração, pegue aí o seu caderninho de anotação, o seu iPad, aquilo que você tiver, a sua Bíblia, e vamos estudar a Palavra de Deus nesta manhã, junto com o pastor Evaldo Coelho, no Palavra Rema. Olá, meu querido pastor, que bom podermos estar juntos novamente. É para mim uma alegria, Mônica, estar toda terça-feira, nós gravamos na terça, né? Aqui, para juntos, nós falamos do amor de Deus, da sua bondade, da sua misericórdia. Eu tenho aprendido muito com você, porque você sempre tem uma tirada muito boa, né? Meu Deus, você vê o Evangelho de uma forma tão linda. E eu creio que a nossa audiência poderá, então, aprender conosco, que nós também vamos poder estar aprendendo com eles, porque quando eles falam com a gente, eles nos ensinam muito. E eu creio que essa troca de informação é a forma de nós irmos nos preparando para essa viagem celestial. A gente está aqui de passagem e de uma forma muito simples, Deus usa uma pessoa para ser profeta para outra vida. É algo muito maravilhoso. É tão bom eu acho que sempre tem sido a proposta, né, desse programa. E você são alguns minutos, você senta com alguém ali, meia hora, uma hora, e você começa a mergulhar dentro da palavra de Deus e se autodescobrir. Não é mesmo, a palavra pastor? de Deus ela é tão linda, é uma fonte inesgotável, porque quando você... Como é que você sabe que você pode ser um pregador? Quando você vê alguém pregando e diz assim, ele poderia ter ido por outro caminho. Olha, aqui ele podia ter citado aquele versículo. Significa que você está pronto, que Deus também vai começar a usar a sua vida de uma forma toda especial. Eu fico assim olhando algumas pessoas que às vezes a gente fala de uma verdade bíblica muito linda e a pessoa assim divaga, a pessoa não quer prestar atenção, mas também temos encontrado pessoas como você que está aí do outro lado da telinha, que é faminto pela palavra de Deus. A Bíblia diz que os famintos são aqueles que herdarão o Reino dos Céus. Uma das palavras que tem impactado a minha vida, não foi de agora, mas de que naquele livro Caçadores de Deus, ele cita que está aberta a temporada de caça. Você pode procurar caçar a presença de Deus, caçar a presença do Espírito Santo. O que significa caçar? É procurar na sua casa aquele melhor local, aquele cantinho, aquele lugarzinho escondido, para ali então você poder atrair a presença de Deus. Isso é algo muito, muito maravilhoso. Faz muita diferença entre aquele que busca e aquele que não busca a presença do Senhor. Com certeza, quem busca encontra. E o tremendo do atrair é que automaticamente você também é atraído, né? Tenho um pedido agora na igreja, do qual, pela misericórdia de Deus, eu sou pastor. Eu digo, vocês orem a Deus, porque quando a igreja ora, ela atrai a presença de Deus, porque a igreja é a menina dos olhos de Deus. Então, querida, você que está aí do outro lado da telinha, nos ajude nessa oração, nos ajude a fazer esse programa, que essa unção possa adentrar os lares da família aqui, onde o sinal da MCA está visitando, e que o amor de Deus seja derramado na sua casa de uma maneira toda especial. Glória a Deus. Até antes da gente começar um novo tema, que nós tivemos 3 programas aí falando acerca do DNA de Deus, né? Entendendo isso tudo, eu queria te fazer uma pergunta, que eu me recordo agora que a gente não fez lá no começo. Palavra rema, o que quer dizer o rema? A palavra logos é a palavra que sempre aparece na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento. Ela aparece como a palavra escrita. A palavra escrita na Bíblia. A palavra logos, no princípio era o verbo. Essa palavra verbo, no original grego, é logos. No princípio era o logos. O logos estava com Deus e o logos era Deus. Então, logo é a palavra de Deus, é a própria vida do Senhor Jesus Cristo. A palavra rema é a palavra logos revelada. Numa linguagem
reveladora, onde a palavra se manifesta na sua vida. Então, hoje, palavra rema, a nossa proposta é que essa palavra se manifeste na sua vida. Enquanto que no Velho Testamento, a palavra não é nem logos e nem rema. Lá é dakar, porque lá ela representa apenas os 10 mandamentos. Então, é algo assim, muito legal. Como no Novo Testamento, a palavra é duas, lá também é duas. Dakar, você me pegou de surpresa. Dakar e a outra, ela representa notícia. Eu ouvia falar de Deus, eu ouvia os feitos. Jó disse, eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Essa palavra, no original, ela é notícia. E a palavra Dakar, no original, significa a lei dos 10 mandamentos. Então, duas palavras representam a palavra de Deus na Velha Aliança e duas palavras representam a palavra de Deus na Nova Aliança. Eu acho tremenda essa fusão, porque quando a gente vai entendendo, e como eu tinha comentado, né, eu sempre quis ter um quadro desse, porque eu acho muito interessante. A partir do momento que eu tive o primeiro contato com o Strong, né, com aquele aplicativo, e a gente começa a procurar as raízes das palavras, você entra num mundo que parece que não tem fim, né? A gente vai entrando, vão se abrindo janelas, vão se abrindo portas. Né? É um universo da palavra que a gente desconhece porque as traduções elas vão vindo, né? Vão passando de uma língua para outra e tal, e muita coisa vai se perdendo. Né? Então, e é através eu digo que é um rememorar da própria palavra. Você vai buscar, vai escavar, é um mineiro. Você vai entrar na mina e na maioria das vezes as minas são aonde? Desce vários e vários, né, metros lá no fundo da terra e lá dentro eles começam a escavar. Eu vejo isso que a gente está fazendo hoje, esse quadro, esses momentos que a gente estuda a palavra, como esses mineradores. Nós somos mineradores em busca de coisas preciosas, mas a gente tem que mergulhar fundo. Né? Interessante, falando de mineiro, eu observo algo assim muito interessante. Eu tenho no meu espírito, eu sou muito observador. O mineiro, onde ele tem a sua lâmpada, a sua luz, é na testa. Exatamente. Aqui, enquanto né? que o mineiro espiritual, a sua luz é na ponta da bota. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O mineiro, ele tem a lâmpada na testa, enquanto que o mineiro cristão, ele tem a lâmpada na ponta da sua bota, porque ele precisa saber onde pisa. Lá, no caso do mineiro garimpando, ele precisa olhar muito bem, enquanto que na palavra é onde ele pisa. Interessante, né? Tremendo. Muda né? a posição da lâmpada. Que tremendo. Se nós não cuidar, daqui a pouco nós estamos em outro assunto já. Glória a Deus. Então, nós vamos começar o nosso tema, um novo tema, né? Nós estudamos durante 3 semanas o DNA de Deus. E nós vamos começar um novo tema. O Ministério da Reconciliação. Vamos entender o que está por trás dessa palavra tremenda, quem nós somos enquanto reconciliadores, enquanto embaixadores de Cristo nessa terra. E para isso a gente vai ler um texto, né, pastor? Posso ler ele, então? Pode ler. 2 Coríntios, abra com a gente aí, capítulo 5, versículo 20. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Eu vou ler aqui na minha versão da minha Bíblia nova, né? A minha King James atualizada, que eu ganhei do pastor, que eu estou muito feliz. Quem não viu, ele cumpriu com aquilo que ele tinha falado, né? E me deu a Bíblia de presente. Mas sem mais delongas, vamos ler o versículo. Amém, pastor? Diz assim, ó. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio, assim vos suplicamos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. E aí, até antes da gente falar, eu fui procurar, nós estávamos procurando aqui o que é o papel de um embaixador na questão política, né? Então, a gente separou alguns detalhes. Nós temos hoje 125 embaixadores brasileiros espalhados, né, pelo planeta. E qual é o papel, qual é a função de um embaixador? Existem inúmeras funções, a gente destacou algumas. Ele tem poder para representar o país em toda a esfera política, para resguardar tratados entre o seu Estado e o estrangeiro e os outros países. Dentro da diplomacia, o embaixador é um funcionário do governo que chefia uma missão diplomática de seu país. Veja que interessante, a raiz da palavra no Strong é a raiz da palavra presbíteros, ou presbúteros, que significa ancião, mais velho, não por idade, não por nascimento, mas maduro. A Bíblia fala que o cristão que é maduro, ele exerce o papel de um embaixador, se ele entender o seu papel.
Né? Para iniciarmos esse ensino, as pessoas sempre pedem o ministério. Aí eu gostaria tanto de fazer parte do ministério, eu gostaria tanto de ter o ministério, e a palavra ministério significa serviço. Então, na realidade, você quer fazer algo para Deus. Só que a gente escolhe serviço. Coisa difícil quando alguém escolhe o serviço, né? Ó, eu venho trabalhar aqui na TV, porém eu quero ser só diretor. Né? Eu não aceito ser câmera, eu não aceito trabalhar na iluminação, eu não aceito trabalhar em Ou seja, ele foca numa função, é só aquilo que eu quero fazer e ponto final. Diferentemente, quando você está servindo, você não pode escolher o serviço. Então, outro dia, eu estava falando com alguém e a pessoa disse assim, eu gostaria muito de ser diácono, porém, eu não faço estacionamento, eu não faço porta, eu não varro, eu não limpo calha, eu não subo no telhado. Oh, meu Deus. Então, ele colocou muitas funções que ele não gostaria de exercer. Ele gostaria só de exercer uma função tipo espiritual, entre aspas. Eu quero ficar de pé numa parede, observando, cuidando, enfim, mas não quero fazer nenhum serviço braçal. Eu entendi que aquela pessoa não estava pronta para ser, naquele momento, nem mesmo um diácono, porque o diácono é aquele que, na acepção da palavra, é aquele que vai servir as mesas, é aquele que vai levar a cesta básica na casa das viúvas, e se precisar um outro trabalho, ele tem que ir. Então, o ministério significa serviço. Nesse caso, diz que existe uma pasta na igreja chamada Ministério da Reconciliação. Alguém disse, como é chique, como é lindo ser ministro, né, da presidente Dilma. Eu gostaria de trabalhar talvez no Ministério da Justiça ou no Ministério da Agricultura, enfim, eu queria ser ministro. É algo honroso, algo que é negociado nos meios políticos. Os partidos, quando fazem aquelas alianças, que o partido que for vencedor, que dê pelo menos uma pasta a ele, dê um ministério a ele. E na igreja existe esta pasta, chamada o Ministério da Reconciliação, onde todo maduro, todo embaixador deve trabalhar. Isso eu acho uma forma muito maravilhosa de se pregar o Evangelho. E assim que der, eu quero entrar para explicar o que é ser um irmão mais velho, qual é a função de um irmão mais velho dentro de uma família. Você falou que o embaixador, ele tem o papel de cuidar tudo o que é o tratado entre os dois países. Então, tipo assim, o irmão mais velho, como embaixador na igreja, ele tem que entender a aliança que tem Deus para com a sua igreja. E ele tem que ajudar a ver esses estatutos, a ver esse tratado e ver o que cada um está fazendo. Na totalidade, Deus sempre faz tudo. Então, o país 1 sempre faz tudo, que é o reino dos céus, e o país 2, que é terra, que é o ser humano, que é a igreja, acaba não fazendo a nossa parte. Em todas as alianças foram as alianças de dispensação, são 7, são 8, né? Sempre Deus cumpriu e sempre o homem quebrou historicamente. As alianças se extinguiram por falha das partes contratadas. Então, algo muito especial, um dia, se Deus permitir, nós viemos aqui falar sobre as 2 tábuas da lei e a aliança que Deus tem hoje com a gente, é algo muito maravilhoso, Mônica. E sempre, historicamente, o homem quebrou as alianças. Então, no próximo bloco, a gente vai entender um pouquinho mais. Já passou, esse primeiro bloco já foi, a gente conversou demais hoje. Vamos falar, então, a respeito disso. O que é ser esse embaixador? O que é ser esse irmão mais velho, né? Então, no próximo bloco, meu querido, você não saia daí. A gente já volta falando um pouquinho mais sobre o Ministério da Reconciliação aqui no Palavra Rema. Só um minutinho, a gente já volta.